nomes aqui, professora Silanéia Figueiredo. Estaremos falando agora sobre drenos cirúrgicos. Então, esta aula vai ser sobre drenos cirúrgicos. Estaremos falando sobre alguns drenos, né? Porque a gente tem vários tipos de drenos, mas vamos estar conversando e conhecendo alguns deles. Bem, qual seria, então, a função, né? Qual é o objetivo dos drenos cirúrgicos? É de exatamente prevenir que acumule líquido após uma cirurgia. Então, esse dreno, ele pode ser colocado em várias partes do corpo. Então, evitar que tenha um acúmulo de sangue, de secreção no interior daquele ato cirúrgico, daquele momento, daquela ferida cirúrgica. Então, esse é o objetivo do dreno. Esses drenos, eles são esses tubos que podem ser de látex, que podem ser de plástico. E aí a gente vai observar que para cada dreno existe uma finalidade, né? Existe um local melhor para ele ser inserido. Então vamos estar conhecendo, vamos lá, sem demoras. Bem, os drenos, né, os sistemas de drenagem, ele pode ser de dois tipos. Pode ser um sistema aberto, onde ocorre a entrada de ar, normalmente, ou ele pode ser fechado. Por exemplo, aqui os drenos de Portovac ou Hemovac, o dreno de tórax, ele é de sistema fechado. Então, vamos lá. Quanto ao uso, né, nós colocamos aqui o dreno utilizado em vias biliares, é o que nós chamamos de dreno de Kerr. O dreno de Kerr, ele é exclusivamente utilizado em vias biliares, vias hepáticas, ok? Para drenagem externa. A gente fala que é tubos em T porque ele tem essa porçãozinha aqui, ó, que lembra um T, ok? Parece uma sonda vesical, né? Uma sonda Foley, mas ele tem esse pontinho assim, ó, esse traço parecendo um T. Então, esse tracinho, esse T aqui, é o que fica dentro das vias biliares, facilitando aí a drenagem. Em cavidades abdominais, é comum utilizar os drenos de Perrose, que é esse que parece, ele lembra um dedo de luva, ok? Ou drenos tubulares também. A gente viu numa imagem, num outro vídeo aí que nós gravamos, uma ferida cirúrgica e na ponta um dreno tubular no abdômen. Então, aqui a gente vai ver que em cavidade abdominal pode ser utilizado tanto o dreno de Perrose quanto drenos tubulares. E no tórax, o utilizado aí, que é o sistema fechado, é utilizado então o que nós vamos chamar de dreno de tórax mesmo, ok? É um tubo que ele fica em selo d'água, que nós vamos estar falando dele mais à frente. O primeiro tipo de dreno que eu trouxe para vocês é o dreno de Perrose. Esse dreno de Perrose, ele é um látex, né? Ele é feito de látex, lembra aí uma luva, o dedo da luva, e ele tem diversos tamanhos, espessuras. Isso vai depender da incisão cirúrgica. O objetivo dele é de monitorar o sangramento, uma drenagem de um abscesso, por exemplo. O médico introduz um dreno de Perrose que facilita a saída daquela secreção, ok? Então, dreno de Perrose utilizado em diversas feridas, em drenagem de abscesso, em abdômen, ok? Drenos de Perrose. Cuidados que a gente tem que ter com esse dreno. Após a retirada do curativo sujo, a limpeza que deve ser feita sempre com luva estéril. Lembrando que curativos a gente faz com material estéril. Caso esteja prescrito dessa forma, mobilização do dreno. O que é mobilização do dreno? Cada troca de curativo a gente mexe, a gente pode tracionar, puxar ele um pouquinho. Isso daí é o que nós chamamos de mobilização do dreno. Então, a gente puxa aí cerca de 1 a 2 centímetros, sempre antes da limpeza, e aí procede a limpeza corretamente, ok? O segundo tipo de dreno, que nós chamamos aqui de dreno de sucção, que é o Portovac, Hemovac, tem outras nomenclaturas, mas ele é de sucção, ok?
Então, é um sistema fechado também, normalmente de pós-operatório. Diversas cirurgias utilizam o dreno de Portovac. É indicado para drenagem de fluidos, de sangue, de secreções. É feito por aspiração, a gente vai ver, durante e após procedimentos cirúrgicos. E aí a gente vai entender por que ele é chamado de dreno de sucção. Observe que ele fica, né, quando ele está já com secreção, ele fica cheio, ele lembra aí uma sanfona. Então, para a gente manter essa sucção, a gente tem que deixar ele comprimido, porque aí, à medida que ele vai enchendo, ele vai sugando e aí ele vai voltando ao tamanho dele normal. Bem, aqui tem um passo a passo que eu encontrei, eu achei legal, que eu estou compartilhando com vocês. Como manusear um dreno Portovac. Então, primeiro fechando a pinça, né? Ele tem uma pinça. Sempre que a gente vai manusear um dreno que tem uma pinça, a gente deve fechar essa pinça. Então, abrir aquela sanfona, ela tem uma aberturazinha aqui, a gente abre, retira todo o conteúdo, né? Esse conteúdo, ele tem que ser medido. Então, a gente não pode desprezá-lo diretamente no banheiro, ou num jarro e jogar fora. A gente precisa medir, ok? Então, normalmente a gente utiliza um jarro ou utiliza um copo descartável e retira todo o excesso, tudo que estiver dentro, toda a secreção, o máximo possível a gente retira e coloca num copo descartável, num outro recipiente. E depois, é o que eu falei anteriormente, a gente precisa apertar bem, comprimir bem aquele dreno e fechar a tampinha, ok? Então, aperto bastante e fecho, e depois, então, que a gente vai abrir a pinça. Mas é importante fazer, não simplesmente esvaziar e deixar ele aumentado, deixar ele naquele tamanho grande. Ele tem que ficar comprimido, porque é exatamente essa compressão que faz a sucção do dreno. Não lavar o interior da sanfona para evitar contaminação. Então, o que a gente pode, se fosse, vamos dizer assim, está muito sujo, a gente vai utilizar soro fisiológico. Quando o paciente vai para casa com dreno, muitas das vezes ele vai para casa com dreno. A orientação é para ele não lavar, porque senão legalmente ele pode pegar a água da torneira, lavar o dreno por dentro e aí a gente evita contaminação. Então a orientação é de não lavar. Caso seja necessário, a gente vai lavar com soro fisiológico estéril, né? Cortou o frasquinho diretamente para lavar. Muito bem. Pulei. Bem, depois que a gente manuseou, tirou aquela secreção, é importante medir, como eu falei. Então, antes de desprezar, a gente mede para poder eu registrar. Eu tenho que anotar quanto que saiu, que é o parâmetro que o médico vai ter para ver como que está a progressão daquela ferida cirúrgica. Se já está diminuindo a quantidade de secreção ou não. Apertar esse balãozinho, isso daqui ajuda, né, a evitar que ocorra alguma obstrução no trajeto. Então, aquela sanfoninha que eu deixei bem apertada, né, à medida que ela vai enchendo de secreção, ela vai aumentando. E ela aumentada significa que ela não está mais sugando, não está tendo a sucção correta, que é o objetivo do dreno, é esse. O terceiro dreno que a gente vai falar aqui é o dreno de Kerr, é aquele que eu mostrei lá no início, aquele tubo em T, ok? Que ele é utilizado em vias biliares, então cirurgias de vesícula, cirurgias hepáticas, ele é exclusivo, o dreno de Kerr, de cirurgias de vias biliares. O dreno tubular, assim, só um detalhezinho, muitas das vezes esse dreno, ele fica aberto, então ele pode ficar numa bolsa de colostomia, ok? Acoplado para poder ele fazer aquela drenagem. Ou até mesmo num curativo, mas dependendo, né, da drenagem, às vezes a gente coloca uma bolsinha de colostomia que vai ajudar ali, né, a gente poder medir, a gente saber a quantidade que está drenando. Muito bem. O último dreno, penúltimo dreno é o dreno tubular.
Esse dreno tubular, ele vai ser usado aí para uma drenagem, uma ferida, né? Normalmente é uma drenagem aberta, e ele pode ser feito também por sucção, ligado direto no aspirador, no vácuo, ou simplesmente aberto. Observe que o dreno, ele tem vários furos que permitem a drenagem, ok? Então, a gente utiliza também, no caso assim, aberto, pode ser utilizada a bolsa de colostomia, ou pode ser usado um frasco coletor. Então, vai depender do tipo de drenagem, do local que tá, né, da quantidade de líquido, de secreção que está saindo. Observe aqui uma fixação de um dreno tubular, né, como esse. Então, observe uma gazezinha feita a limpeza da inserção do dreno, né? Quando a gente fala inserção do dreno, é o local onde o dreno está sendo inserido na pele. Então, a limpeza aqui com álcool a 70 só, e aí nada de pomada, creme, somente álcool a 70, a gente coloca uma gazezinha dobradinha por baixo, que vai fechar, e um esparadrapo em cima fechando. Então, essa limpeza da inserção do dreno e o curativo é importante também. Por último, o dreno de tórax, né? Um dreno que é de um sistema fechado. Então, a gente tem que entender o seguinte: eu não posso deixar entrar ar dentro do tórax daquele paciente. Então, o nosso dreno aqui é de sistema fechado. Qualquer manuseio, se eu tiver que abrir aqui para jogar essa secreção, para tirar essa secreção, medir, jogar fora, eu tenho que fechar. Lembra que eu falei, qualquer dreno que tem pinça, se eu for manuseá-lo, eu tenho que fechar a pinça, ok? Voltando aqui, eu queria falar para vocês sobre os cuidados com o dreno de tórax. É importante, né, quando a gente vai medir uma secreção, quando a gente precisa, no final do plantão, né, fechar um balanço hídrico, anotar a quantidade de secreção da drenagem daquele paciente, fechar o dreno, observar que esse dreno aqui, ele tem que ficar em selo d'água. O que é isso? Eu preciso manter a ponta desse tubo que está aqui dentro imersa em líquido. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente utiliza aí de 300 a 500 ml de soro fisiológico. Então, eu coloco soro fisiológico, eu abro o frasquinho, fechei aqui a minha pinça, abro o frasco, esse daqui é de rosca, então é só rodar, a gente abre. A gente vai medir o que tem ali e eu vou jogar soro fisiológico aqui dentro, e observar que a ponta do frasco, ela não pode ficar fora do líquido, ela fica imersa no líquido. Isso a gente chama selo d'água. E um outro detalhe também que é muito importante: identificar, colocar aqui, por exemplo, eu coloquei 500 ml de soro fisiológico. Então, eu escrevo numa etiqueta aí no esparadrapo e coloco 500 ml de soro fisiológico, dia tal, hoje dia 20, por exemplo, dia 20 do 9, tal hora, eu coloquei 500 ml de soro fisiológico. Isso vai ser o parâmetro para quem for tirar, que provavelmente não sou eu. Então, eu coloquei um soro limpinho, tudo limpinho, identifiquei o rótulo. Isso daí é importante, porque quando o meu colega, vamos dizer aí que isso foi às 6 horas da manhã. Então, vamos dizer que o meu colega, às 18 horas, vai fechar o balanço hídrico daquele paciente. E aí, ele vai, quando ele tirar aquele líquido que está aqui no frasco e colocar no jarro para medir, ele vai observar que tem 600 ml. Significa que, se eu coloquei 500 e tem 600, significa que drenou 100 ml. Por isso, a importância da gente identificar, porque senão a gente fica sem parâmetro para anotação. Então, a gente não sabe se colocou 300, se colocou 500, se colocou 200. Então, eu preciso colocar a quantidade e identificar no rótulo, ok? Isso daí é importante.
Depois que eu fiz isso, fechei o frasco, aí sim eu vou abrir a pinça, certo? Muito bem. Existem tipos de secreção, nós já estamos finalizando. A secreção, ela pode ser serosa, né, com aquela secreção mais amarelada, sanguinolenta, pode ser sero-sanguinolenta, então é aquele tipo sangue mais seroso, né, mais clarinha. Purulenta, quando eu tenho a presença de pus. Puro sanguinolenta, pus e sangue misturado. Sero-purulenta, quando apenas é serosa, né? Uma secreção, ela tem uma... Ela não é tão líquida, né? Ela tem uma consistência que a gente vai observar, que é uma consistência mais clara, e aí a gente chama de sero-purulenta, que é serosa e mais o pus também, né? Então, sero-purulenta. Pode ser uma secreção fecaloide. Então, quando a gente anota, isso aqui serve para qualquer dreno. Uma secreção fecaloide, né, com odor fétido e tal. Ou biliosa, quando ela estiver um dreno nas vias biliares, né, a secreção biliosa normal, ok? Finalizando, é o último slide, assistência geral com drenagem. Então, o local do dreno a gente precisa observar, o tipo do dreno, o tipo de drenagem, paciente com drenagem aberta, drenagem de tórax fechada, drenando que tipo de secreção, que líquido que está sendo drenado, o volume que está sendo drenado. Existe também um outro detalhe importante que a gente chama de permeabilidade do dreno. O que é permeabilidade? Se aquele dreno está fluindo bem ou se ele obstruiu. Se é uma secreção sanguinolenta que obstruiu, fez um coágulo, então a gente precisa estar atento, porque aí o dreno perdeu a função. Se a função dele é drenar e ele não está drenando, a gente precisa comunicar isso daí para tomar uma providência. A inserção do dreno, que eu já disse, né, é o local onde ele é inserido na pele, e a tração do dreno conforme prescrição médica. Quando a gente fala em tração do dreno, lembra que nós falamos ainda anteriormente sobre mobilização do dreno? Isso tem que estar prescrito. Então, de acordo com a prescrição médica, a gente pode mobilizar aquele dreno ou não. Bem, por hoje é só, né? Terminamos aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Um bom dia para todos.